a sua mudança começa na sua mente. E aí a gente vai ler Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, quando a palavra diz tudo aqui, significa tudo. Então, de tudo que você tem, de tudo que você tem, guarda o seu coração, né? Então, a Bíblia aqui, ela podia ter escolhido qualquer outro item da nossa jornada, mas ela escolheu aonde fica guardadas as nossas emoções, que é o coração. E é isso que a gente deve proteger. E aqui, né, o coração está ali linkado com o centro das nossas emoções, porque é de lá que provém as fontes de vida, né? Então, aqui, o coração, né, no entendimento bíblico, fala a respeito sobre os nossos pensamentos, sobre as vontades que nós temos, sobre os interesses, né? Então, o coração tem que estar diretamente alinhado ali com os nossos pensamentos. E sem querer, a gente pode nos perder. E a gente tem motivação, né? A gente tem bastante motivação. Às vezes não. Depende do dia. Mas as nossas motivações, se elas não estão firmadas em Cristo, pode fazer a gente se perder. Então, assim, aí pensem aí, né, vocês, qual é a sua motivação hoje, né? A sua motivação é o quê? É a sua família? É o seu trabalho? É o quê? É Jesus, que deveria ser em primeiro lugar, com certeza, né? Então, assim, a gente tem motivações e a gente procura a fazer ações com que a gente atinja tal plano, a gente atinja tal conhecimento, mas se as nossas ações, mesmo que elas sejam boas, eu tiver a minha motivação errada, não vai adiantar em nada. E a gente, muitas vezes, né, não a gente também, mas pessoas que a gente conhece, elas estão em uma nova estação, ou em uma nova época, ou em uma nova história de sua vida, mas procura sempre olhar para a velha motivação, ou para a velha estação, ou para a velha história, dizendo que eu estou bem agora. Fala para a situação antiga, e agora eu estou bem, fica tranquilo, hein? Só que isso é buscar do jeito errado. Então, sem querer, as nossas mentalidades nos sabotam. A gente está correndo atrás de uma perspectiva errada. E aí a gente vai falar sobre 3, eu acho, tipos de mentalidade aqui. A primeira mentalidade que a gente vai falar é de fuga. Então, a de fuga quer dizer que a gente está sempre procurando dar uma resposta para o passado, tá? Então, a gente, às vezes, está num relacionamento novo, incrível. Vamos colocar aqui o relacionamento de Jesus, ok? Uma pessoa que antes vivia nas trevas, na escuridão, e que agora tem um relacionamento novo com Jesus. E sem querer, essa pessoa que está no relacionamento novo quer dizer para o relacionamento passado, o antigo, que ela está bem agora. Então, é uma forma de você estar fugindo da mentalidade. Então, por exemplo, alguém que está numa nova igreja, né, quer, em vez, né, de usufruir da casa nova, de usufruir dos novos ensinamentos, quer mostrar para a igreja antiga que ela está num lugar onde valorizam. E isso, é claro, a gente não vê aqui, né? A gente não vê essa disputa de igrejas aqui. Mas, gente, tem muita disputa em igrejas. E é aí que as pessoas se perdem, porque acham que, sem querer, né? As pessoas acabam ferindo umas outras dentro da igreja, né? Que não deveria, mas acaba acontecendo, né? E essas pessoas, muitas vezes, mudam de igreja porque alguém a feriu. É a mentalidade. Sendo que essa pessoa que muda de igreja porque alguém feriu, na verdade, deveria ter uma mentalidade diferente. Deveria ter uma mentalidade que a pessoa me feriu, mas quem está comigo é Jesus. Não importa se alguém me feriu ou não, a minha casa é essa, né? A minha mentalidade deveria ser diferente. Não deveria ser uma mentalidade de fugir, de fuga, né? Então, a gente não pode construir o novo olhando para o velho, né? Porque as coisas velhas, como o Senhor já disse, ficaram para trás. Jesus fez tudo novo, né? Então, não adianta a gente ficar com essa mentalidade de fuga. A outra mentalidade aqui é a mentalidade ansiosa. Cara, a gente está tão preocupado
em derrotar o gigante lá de quarta-feira, que a gente não está percebendo o novo que Deus está operando aqui, porque a gente está com o pensamento lá na reunião de quarta-feira que a gente vai ter que ter, não está nem prestando atenção no culto. Então, a gente tem que derrotar os gigantes que já se levantaram, não os que vão se levantar ainda, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui de não estar pensando nas coisas que a gente vai fazer a semana, mas estar preocupado em que existem gigantes aqui que estão se levantando para roubar a palavra de Deus. Então, quantas vezes você já não se pegou, às vezes louvando, mas pensando no seu trabalho de amanhã? Eu já. Isso é muito triste, né? Porque, na verdade, nossa mente deveria estar focada em Cristo, né? Mas é a mente. A mente é traiçoeira. Muito. Mesmo, de novo, as pessoas firmadas na fé, pode ter a questão da mente sendo atingida. E é por isso que a gente tem que vigiar e orar sem cessar. É por isso, né, que o Senhor diz exatamente isso. O problema que a gente vive, né, sempre com expectativa no futuro, é que quando o futuro chega no seu presente, você vai se encontrar ausente. Então, quando o futuro chega no presente, você vai se tornar ausente para esse presente, porque você já vai estar pensando em outra coisa no futuro. Então, você nunca consegue aproveitar, né? E isso também em questões no evangelho também. A outra mentalidade, e última aqui, é a mentalidade de escassez, tá? Que me faz chegar o futuro e as promessas não segundo aquilo que Jesus carrega, mas segundo aquilo que eu carrego. Então, Deus chama Moisés e Moisés olha para Deus e diz: quem sou eu? Nessa parte ele fala assim: quem sou eu para ir lá no rei do Egito e falar para ele liberar o povo para ir orar a ti? Essa é a palavra, né? Então Moisés chega, tá bom? Moisés chega em Deus e fala: quem sou eu? E Jesus responde: eu estarei com você. Então Moisés estava pronto para ouvir: você é forte, de Deus, né? Estava pronto para ouvir: você é forte, você é corajoso. Não, Deus fala: eu estarei com você. Porque não depende de nós, depende de Jesus, depende da pessoa que habita em nós, que é Jesus. A gente não tem recursos suficientes para derrotar os gigantes, mas Jesus tem. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre esses recursos, né? Então eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, rapidinho. Eu tenho, às vezes, né, eu lidero pessoas ali no trabalho. Eu estou como arquiteta hoje em dia de trabalho, não mais como liderança. Mas mesmo assim, a gente exerce a liderança. Aquela paciência que você precisa ter. E aí, né, como líder e arquiteta, a gente, todo dia, tem um problema para resolver. Um BO para resolver. E aí, você pensa numa solução para esse BO, né? Você vai pensando na solução. E aí eu vou apresentar essa solução. E é engraçado que quando eu estou apresentando, sempre vem uma pessoa para criticar. Eu acho que já aconteceu com alguém aqui no trabalho, né? Você vai mostrar um negócio mó legal, a pessoa vem: ah, mas e se acontecer isso? Ah, aquilo. Às vezes é para o bem, né? Mas às vezes é para te tirar do sério mesmo, né? E aí, eu queria falar para vocês de de um método, né? Que o Walt Disney, todo mundo conhece a Disney aqui, o criador da Disney, tinha. Ele usava esse método, né, essa dinâmica para ele criar, né? E eu achei legal, eu acho que isso que pode ajudar a gente em várias situações. Então ele tinha 3 salas. A primeira sala ele entrava para sonhar. Então ele entrava para imaginar, falar um termo em inglês aqui, fazer um brainstorm, que é ficar jogando palavras até ele conseguir ter uma criação. A segunda sala, eu vou ter que ler que eu não sei falar essa palavra, operacionalizavam a visão. Então, tiravam, né, do papel aquilo que tinha sonhado. E a terceira sala, aí sim, que era a sala da crítica. Então, perguntavam ali: ah, mas e se isso acontecer isso e der errado? Ah, e se esse outro negócio der errado? Só que é interessante que a gente está numa mentalidade de escassez tão grande que quando Deus dá para nós um pensamento extraordinário, a gente vai criticar. A gente vai logo na terceira sala, ao invés de ir da primeira, na segunda e na terceira, né? E isso é o que a gente está fazendo constantemente.
E a gente fica falando, né, pro Senhor. Já na terceira sala, né? Mas eu não tenho isso, eu não consigo viver isso que você está me mostrando. Eu não sei, eu não tenho, eu não posso. Mas aquele que habita em você diz: eu tenho, eu sei e eu posso. E calma aí, é isso. É isso. E o Senhor, irmãos, quer te levar até um lugar. Às vezes a gente pensa que, eu já consegui trazer minha família para o reino de Deus, eu já consegui trazer meus amigos, mas, meu bem, não para aí, não. Tem muito mais pessoas para você levar, para você trazer para o reino de Cristo. Então, às vezes a gente pergunta assim também, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pregar? Aquela pessoa, ela já falou não tantas vezes para mim, como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais paciência, né? Como vai acontecer isso? Eu não sei, mas eu sei que teve alguém que prometeu e que ele é fiel para cumprir. Então a gente tem que esquecer o como a gente vai fazer e confiar no quem. Abraão, por exemplo, também não sabia como. Ele recebeu um chamado: sai da sua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia como, mas sabia quem iria fazer aquilo. Pedro também não sabia. Jesus disse: larga tudo e me segue, eu vou te tornar pescador de homem. O que quer dizer pescador de homem? Ele nem sabia o que era isso, mas Jesus sabia o que era. Ele não gastou o tempo questionando como. Ele só confiou no quem. Então o recurso, né, que a gente tem, a gente não é nosso, a gente não consegue ter por si mesmo, mas a gente consegue ter através de Cristo. Sara, eu preciso ser mais criativo. Quem que eu procuro? O Criador. Você acha que Jesus não teve criatividade ao criar você? A nos criar? A criar a natureza? A criar tudo que existe? Ele é o criador de tudo, não existia nada e ele criou. Precisa de criatividade? Procura a fonte de criatividade. Precisa de recursos financeiros? Onde procuro? No Deus provedor. Precisa de sabedoria? Para quem eu peço? A Jesus. A Bíblia disse que aqueles que precisam de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá livremente para aqueles que pedem. Eu preciso de proteção. Quem que eu procuro? Busca Deus, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, uma mentalidade redimida olha para as coisas redimida olha para as coisas com perspectiva de Deus. Então você me pergunta assim, e você olha para a palavra lá de Lázaro, e eu falo para vocês: é possível o morto ressuscitar? Naturalmente não, né? Infelizmente não é assim que funciona. Mas Jesus disse para Lázaro sair, e ele saiu. É possível alguém andar sobre as águas? Naturalmente não. Mas Jesus fez com que a lei da gravidade se confundisse. E, no caso foi Pedro, né, que andou sobre as águas. E eu fico imaginando, né, Jesus conversando com a gravidade. Gravidade, você tem seus limites, né? Mas para um pouquinho aí, fica quieto, que eu vou fazer Pedro andar sobre as águas. E aí, né, Jesus está andando ali sobre as águas, coisas que para nós, a olho, assim, é impossível, né? E Pedro olha e fala para ele assim: Senhor, se for o Senhor, me faz ter contigo. Então, nesse momento, Pedro dependeu de Deus soltamente, porque, obviamente, Pedro não tinha os recursos para andar sobre a água, né? Pelo amor de Deus, se ele fosse por ele mesmo, ele ia se afogar. Mas, como ele falou, para que o Senhor fosse trazer ele, né? Trazer Pedro até o Senhor, ele foi andando sobre as águas. Algo que para nós não faz sentido algum, porque existem as leis da física. É física? É física, né? É isso aí. Mas para Jesus, o Deus do impossível, tornou possível Pedro andar sobre as águas. Então, a gente sempre, né, assim, a gente passa por várias tribulações na nossa vida que a gente procura o sobrenatural de Deus, né? Então a gente procura, às vezes, o sobrenatural de Deus num diagnóstico médico, a gente procura o sobrenatural de Deus em algum conflito no trabalho, a gente procura o sobrenatural de Deus para abrir portas, né? A gente procura. E eu acho que todo mundo aqui quer viver o sobrenatural e ver as palavras do Senhor se cumprindo, né?
E a gente tem que tomar cuidado porque muitas batalhas são ganhas na mente, tá? E é por isso que é importante a gente cuidar da nossa mentalidade e das nossas emoções. Tem uma frase que eu peguei aqui na internet, eu só não peguei de quem que é, mas depois eu posso passar para os irmãos, que diz assim, ó: cuidado com os seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, porque elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque eles se tornam seu caráter. Cuidado com seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Forte, né? Então, nosso destino é a cadeia de situações que a gente passa a ter no nosso pensamento. Vamos ler Provérbios 23, 7. Porque, como imagina no seu coração, assim ele é. Então, por isso que a gente tem que ter a mentalidade redimida, né? A graça me tornou filho de Deus. A gente cantou hoje, né? Que a gente era órfão, mas agora a gente é filho, né? E como filho, a gente tem que ter a mentalidade que a gente não pede mais favor a Deus. Ou por acaso você vai na casa dos seus pais e fica pedindo por favor para abrir a geladeira. Ou fica pedindo por favor para sentar no sofá. Ou pede por favor para comer. Não, né? Então a gente tem que ter essa mesma mentalidade com Cristo, né? Então, a gente foi adotado. A gente não precisa pedir mais as coisas com favor, mas acessar diretamente a herança que a gente tem. Então, toda palavra boa, toda promessa, toda paz que excede o entendimento está em nós, né? Então, a gente é filho e pode usufruir desses recursos. Então, não é sobre ser filho, mas é sobre você se enxergar como filho e sobre se mover como filho. Diz um ditado romano o seguinte: não basta ser honesto, você precisa parecer honesto. Então, não basta ser livre, eu tenho que mostrar que eu sou livre. Não basta ser filho, eu tenho que me mover como filho de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: enquanto o filho é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, nada difere de um escravo, até que ele chegue no momento com a sua maturidade, que está na mente, assim podendo acessar a herança. Então, por mais que sejamos filhos, se a gente não tiver maturidade, a gente não acessa a herança de Cristo. A gente tem que começar a usufruir da herança sem pedir favor, né? Sem esperar que alguém nos abençoe, porque Jesus já está em nós. Então, a gente já é abençoado por Jesus. Então, você não vai esperar que alguém abra uma porta para você. A presença que você carrega vai abrir essa porta. É como se a gente fosse numa porta, no shopping, né? No shopping, quando você chega perto da porta, ela abre sozinha, certo? Por quê? Porque tem um negócio de presença, sensor de presença. Legal. Então, as portas na vida espiritual é igual. A gente chega perto da porta e ela vai se abrir. Por quê? O sensor de presença é Jesus. E essa presença está habitada em nós, como cristãos. Então, voltando lá em Lázaro, Lázaro já havia morrido, não fazia 7 horas, não fazia 8 horas, nem 10 horas. Havia morrido, fazia 4 dias. E para os homens, aquilo era surreal, né? Como é que... não ia, né? Não ia. Mas Deus libera a palavra de vida sobre um homem morto e ele volta a viver. Então, os nossos passos vão sempre em direção aos nossos pensamentos mais fortes. Tem gente que fala de problema o dia todo, fala que não vai conseguir tal coisa o dia todo, mas não consegue passar 30 minutos para falar de um milagre. A mente, irmãos, é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. Então a gente tem que tomar cuidado para que a mente não seja a liderança da nossa vida, tá? Então a primeira batalha do mundo, a primeira batalha da mente do mundo acontece aonde? No Jardim do Éden, onde o Senhor criou Adão e Eva, ela é tentada. Então, a primeira coisa que o inimigo faz na mente é lançar sugestões. E foi isso que o inimigo fez com Eva. Ele falou o seguinte: se você comer do fruto, você vai conhecer tudo. Você vai ser igual a Deus. Só que olha só, a gente é imagem e semelhança de Cristo, certo? Ela já tinha o poder de Cristo nela. Só que ela foi tentada por uma sugestão
que o diabo lançou na mente. Jesus também foi tentado. Jesus, após ser batizado, ele se recolhe 40 dias no deserto, jejuando e orando, e ele é tentado. E qual que é a primeira tentação? A sugestão do inferno que diz: se você for filho de Deus, dá uma ordem e as pedras se transformarão em pão. Claramente que, diferente de Eva, Jesus mandou, chutou, né? Já falou: ei, sai fora. Eu sou Deus, você não vai conseguir. E não conseguiu. Jesus derrotou o inimigo. E o que faz, né, a gente acreditar que a nossa mente não vai passar por tantas sugestões do inimigo, se até Jesus foi tentado. Tem um ditado que diz assim, o ditado não, desculpa, na verdade é a força das narrativas, chama, é um ditado nazista. Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E é isso que está acontecendo. A gente vê os homossexuais na rua e muitas pessoas acham que é normal. Muitas pessoas acham que é bonitinho. Mas nós, como cristãos, sabemos a verdade e a gente não pode ficar quieto. A gente, claramente, tem que haver o respeito, porque são pessoas, mas a nossa posição, nosso posicionamento tem que ser cristão. Então, você está numa festa e alguém acaba te comentando que viu, você não vai concordar. Você é cristão. Você vai falar como cristão que isso é errado, porque Jesus fez homem e mulher. Então, não deixe que uma mentira contada várias vezes se torne uma verdade. Isso não é só para isso, não é só para gênero, não é só para homossexualidade, mas é como também violência, mentiras, tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Olha só uma sugestão também que foi lançada pelo inimigo na vida de João Batista. João Batista foi gerado num ventre estéril, né? Depois, né, de ter abrido as portas para Jesus, que foi ele que batizou Jesus, ele acabou sendo preso, né? E aí ele manda chamar uma pessoa e pergunta assim, ó, pergunta a Jesus se ele é de fato o Messias que ia vir. A voz do deserto está se perguntando se Jesus era Jesus mesmo. João Batista se perguntando se Jesus era Jesus. Mas por que ele começa a ter esse tipo de sugestão? Por que isso acontece? Porque ele só ouvia falar de Jesus das pessoas que estavam de fora. Ele não ouvia a voz do Senhor, ele não via. Então as pessoas chegavam e falavam assim, olha, Jesus está sentando com os pecadores. Olha, Jesus chamou Zaqueu, né? Jesus, até um cobrador de impostos é discípulo de Jesus. Você acredita? Então, começa a lançar essas sugestões na mente de João Batista e ele começa a duvidar. Então, a convicção que foi gerada desde o ventre, porque a mãe dele era estéril, começa a gerar ruídos ao seu redor. A gente tem que tomar cuidado com isso. E 1 Coríntios diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, pense aí você, cada um, como você era antes de ser chamado para o reino de Deus. Pensa um pouquinho aí. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se Deus quer viver uma jornada, se a gente quer viver uma jornada de fé, a gente precisa aceitar a ideia que todas as coisas que são propostas de Deus vai parecer loucura para o mundo. Então as pessoas, a gente vai falar para elas de Cristo, eles vão falar, isso aí tá louco. A gente vai chegar e falar assim, eu não sou desse mundo não. A pessoa vai falar, que esse é um ET? Então, porque a pessoa não conhece.
né? Não conhecem, mas basta a gente ressignificar a palavra na vida dessas pessoas. Então, vamos falar de Noé rapidinho. Quando Deus chama Noé para construir a arca, não fazia sentido, uma vez que nunca tinha chovido. Sabe, como assim que nunca tinha chovido? Eu descobri uma curiosidade. Eu vou falar assim porque eu não achei outro termo, mas nas plantações havia uma névoa sobre o solo e as gotículas vinham debaixo da terra para nutrir as plantas. Não havia chuva para nutrir, então era algo improvável que acontecesse. Noé podia muito bem falar: isso aí é voz da minha cabeça, é loucura. Mas Noé confiou na palavra de Cristo e fez a arca. Abraão ouve de Deus um pedido: sai do lugar onde está e vai para outro. Por quê? Porque quem estava falando com ele era Deus. José é vendido pelos irmãos. E a gente tem noção do que é isso, ser vendido por alguém da nossa família como escravo, né? Mas José não desistiu. Ele guardou a promessa, porque quem estava falando com ele era Deus. Então, faz sentido a gente gastar menos tempo questionando e gastar mais tempo discernindo quem é a fonte das nossas expectativas, quem é a fonte dos nossos pensamentos. E por último aqui, Salmos 37, 30 e 31. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala conforme a justiça. A lei do seu Deus está em seu coração, e ele não pisará em falso. A gente precisa, se a gente for se mover por fé, a gente precisa entender o que fé significa. A fé é enxergar o mundo não pela nossa perspectiva, mas pela perspectiva de Jesus. Fé é pensar o que Deus pensa, é falar o que Deus fala. Fé é entender que o impossível para nós não é impossível para Ele. Então, a gente tem que ter a nossa mentalidade voltada para Cristo, tem que discernir quem está falando, se é Jesus mesmo que está falando conosco, porque muitas vezes a gente age nas emoções, sem olhar o que Cristo está falando. Basta a gente voltar para a Bíblia, né? Algum pensamento vem, basta a gente voltar para a Bíblia. Por isso que é super importante a gente conhecer a palavra. A nossa mente o tempo inteiro vai tentar nos sabotar. Vai falar: pô, você não consegue, você não tem suporte, você tem muitos inimigos, mas Jesus vai falar: eu vou cumprir, eu vou suprir, eu vou abrir, eu vou confundir os seus inimigos. E a fé, a jornada de fé é uma escolha. Ou a gente se move por aquilo que a gente acha, ou a gente se move por aquilo que Deus fala, como foi com a história de Noé, Davi, Moisés, Abraão, os heróis da fé, né? Até mesmo Paulo. Se ele não fosse mover, se ele fosse mover pelo que ele achava, muitos cristãos teriam morrido. Mas ele se moveu pelo que Deus fala. E muitos cristãos e pessoas que não eram cristãs foram salvas, né? Pela palavra de Deus na vida de Paulo. E aí, irmão, a gente tem que escolher, né? Se a gente quer ficar com as opiniões dos homens ou se a gente vai querer ficar com a palavra de Deus. Ficar com o nosso sentimento ou ficar com a palavra de Deus. Então, a gente não se mover por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê e no que diz a Bíblia. Amém?